Quando você liga um PS5 ou o Xbox Series hoje, você sente que tá vivendo uma nova geração? Tipo, de verdade mesmo. Não é, esse jogo tá bonito, tá carregando rápido. É aquela sensação de, cara, isso daqui não daria pra existir nas gerações passadas. Porque, sinceramente, eu não vejo nada disso. E o problema é que isso não é só comigo. E não é só o preço dos consoles, não é jogo caro, não é a falta de exclusivo. Isso aí, tudo consequência. O buraco é muito mais embaixo. Quando essa geração foi anunciada, a conversa era outra, lembra? SSD super rápido, mundo gigante sem carregamento, inteligência artificial, jogos mais vivos, ambiciosos. Era pra ser aquela virada de chave, né? Igual foi do PS2 pro PS3 ou do PS1 pro PS2. Só que aí a geração começou de verdade. E o que a gente ganhou? Versão definitiva, upgrade, patch de 60 FPS, remake, remaster. E cara, não precisa me entender mal. Isso é tudo muito bom, mas isso não é nova geração. Isso é a mesma geração anterior, rodando melhor. E aí vem a parte que quase ninguém fala. O maior problema dos consoles da nova geração não é técnico, eles são absurdamente poderosos. O problema é que os jogos perderam identidade. Hoje você bate o olho em muito jogo grande e parece que foi feito no mesmo molde. É o mesmo tipo de câmera, o mesmo ritmo, o mesmo mapa aberto cheio de ícone para você ir até esse ícone para fazer as missões, mesmo sistema de progressão, mesmo elementos de RPG jogados em cima. E cara, todos os jogos atuais só troca o personagem, troca a skin, mas a sensação é a mesma. É como se os jogos tivessem medo de ser diferentes. Antes parecia que cada jogo queria ser o jogo, só que hoje parece que todo jogo quer ser seguro. Não pode arriscar, não pode errar, não pode dividir opinião, porque errar custa caro, e muito caro. E aqui entra a parte que realmente matou essa geração pra mim. Os consoles novos não foram pensados só pra rodar jogos, eles foram pensados pra reter o jogador, pra manter você lá dentro, cara, pra te vender coisa depois. É passe de batalha, temporada nova, DLC planejada antes do jogo sair, né, Nintendo? Conteúdo que claramente foi cortado. E antes você comprava um jogo e ele era aquilo, completo, fechado, você comprava e jogava. Hoje parece que você compra o jogo base e depois vai desbloqueando o resto com o tempo, ou como a maioria, com dinheiro. E isso muda completamente como os jogos são feitos, porque agora o jogo não precisa ser memorável, ele só precisa ser grande, não precisa ter uma ideia forte, e quando o foco vira esse, a criatividade morre aos poucos. E é aqui que entra a comparação inevitável, cara. Pensa na geração do PS2. Tinha muito jogo ruim? Tinha. Inclusive tá passando no card agora um vídeo que eu fiz dos piores jogos do PS2. Assiste depois desse. Mas tinha coisa que você nunca tinha visto antes. Jogos estranhos, ideias malucas, tentativas que hoje não passariam de jeito nenhum pela aprovação de nenhuma empresa. Mas cara, hoje se um jogo não se encaixa um modelo que já deu certo antes, ele nem sai do papel, cara. E isso é muito ruim. Isso é bizarro demais porque nunca foi tão caro fazer um jogo, já percebeu? E nunca foi tão difícil justificar algo novo. Agora repara numa coisa, cara. Quem tá arriscando hoje não são as empresas que são milionárias, tipo a Sony, a Microsoft, a Nintendo, mas são justamente os estúdios pequenos. Os jogos indies com menos orçamento conseguem ser mais memoráveis do que muito AAA de nova geração. Olha o exemplo aí do Hollow Knight, que lançou o primeiro jogo, muita gente amou, lançou o Silk Song e parou a internet. Um jogo com orçamento bem baixo conseguiu ficar na memória das pessoas pra sempre. E sabe por que isso acontece? Porque eles não têm medo de errar. Eles não precisam agradar todo mundo, eles só precisam agradar alguém. E isso faz toda a diferença. E aí você começa a entender o sentimento estranho que muita gente tem hoje. Aquele sentimento de ligar o console, olhar a lista de jogos e desligar. Não porque não tem jogo, mas porque nada chama a atenção de verdade. E pra pensar quantas vezes você já ligou o PS4, um Xbox ou um Switch e você só ficou passando jogos, olhando quantos jogos você tem comprado, passa um tempo e você acaba não jogando nada. E você faz isso justamente porque tu é um beta! Tu é beta, cara! Acorda! Tu é muito beta, velho! tudo parece mais do mesmo. E cara, o mais engraçado disso tudo é que tecnicamente essa é a melhor geração já feita, né? Nunca foi tão fácil carregar um jogo, nunca foi tão bonito, nunca foi tão estável, mas ao mesmo tempo nunca foi tão esquecível. Quantos jogos dessa geração você acha que vão ser lembrados daqui a 10 ou 15 anos? E não lembrados como, nossa, rodava muito bem, mas como experiência mesmo. E cara, isso é muito ruim pra indústria em geral, porque se essa mentalidade continuar, a próxima geração vai ser só isso daqui, ó. É mais FPS, mais resolução, mais preço e mais assinatura, e menos jogo com alma. Talvez o maior problema dos consoles da nova geração não seja algo que você consegue medir. Não é teraflop, não é SSD, é a falta de vontade de fazer algo que realmente marque as pessoas. E enquanto os jogos forem tratados mais como serviço do que como uma obra de arte, essa sensação de que algo se perdeu só vai aumentar. E cara, no fim das contas, talvez o problema não seja que os jogos ficaram piores. Talvez seja que eles ficaram genéricos demais. E isso
Nenhum upgrade de hardware pode resolver. E talvez o mais triste disso tudo é perceber que isso nem é culpa da gente, dos jogadores. Porque quem cresceu jogando aprendeu a esperar algo novo. Aprendeu que cada geração vinha com identidade própria, com jogos que definem a época. E hoje em dia a geração parece ter sido definida por só atualizações. E isso cria um efeito estranho. O console é novo, mas a sensação é velha. Você olha para sua biblioteca de jogos e sente que já jogou tudo aquilo antes, mesmo quando nunca jogou. E isso vai cansando, vai criando desgaste, porque quando a gente para de reclamar e começa só a não ligar, é porque algo deu errado. Talvez o maior erro dessa geração tenha sido esquecer que jogo não é só produto. Jogo é memória, é sensação, é momento, e isso não se fabrica em planilha. Enquanto a indústria não lembrar disso, a gente vai continuar vivendo gerações cada vez mais potentes, cada vez menos marcantes. Cara, e sabe o pior disso? É que jogar videogame deveria estar no auge agora. Nunca teve tanta gente jogando, nunca teve tanta tecnologia, tanto dinheiro envolvido, e mesmo assim parece que falta muita coisa. É como se os consoles da nova geração tivessem resolvido todos os problemas técnicos, mas esquecido o principal. E a pergunta que todo mundo se faz antes de ligar um console de nova geração é essa daqui. Por que eu deveria ligar isso daqui hoje? Porque antigamente ligar o console já era o evento, era o melhor momento do dia. E hoje ligar o console é o começo de um menu. E menu não cria memória. Pensa comigo, quando você lembra do PS2, você não lembra de especificação técnica dele. Você lembra dos jogos, você lembra de ligar o console sem saber o que esperar. Você lembra de descobrir, cara, uma mecânica nova, uma câmera diferente, uma ideia estranha, um jogo de um filme que saiu nos cinemas e hoje você já sabe exatamente como o jogo vai funcionar antes mesmo de ver gameplay. E isso mata a curiosidade, mata aquela vontade de explorar, porque tudo parece previsível. E aqui entra um ponto muito delicado. Exclusivo já foi sinônimo de identidade, e hoje exclusivo virou prazo. Daqui a um ano chega no PC, depois chega no outro console, e de novo. Isso não é necessariamente ruim, né? Mas antes, cara, o jogo definiu o console. Hoje o console só hospeda o jogo por um tempo. Nada parece definitivo. E mais uma coisa que ninguém fala, cara. A imersão dessa geração é muito ruim. Você tá jogando, aí aparece notificação. Tem um evento, tem loja, tem skin nova chegando, a temporada tá acabando. O jogo te lembra o tempo todo que ele é um produto. E cara, isso se conecta direto com essa geração. E não geração de consoles, mas geração de pessoas. O conteúdo precisa ser rápido, precisa ser consumível. E isso tá afetando agora o mundo gamer. Você pula diálogo, pula tutorial, corre pro endgame, porque o jogo não te pede calma, ele te pede presença diária, cara, vira um trabalho. E é por isso que muita gente tá cansada, sem saber exatamente do que. É jogar por obrigação e é sentir que se você parar uma semana, vai ficar pra trás. E jogo nunca deveria ser isso. O jogo devia ser uma pausa, cara, não uma pressão. E é por isso que quando um criador indie acerta, cara, ele acerta forte. Porque ele lembra como é jogar sem checklist, sem temporada, sem meta semanal, sem medo de terminar, fazendo um jogo que fica na memória de todo mundo. Talvez a nova geração, cara, não tenha falhado tecnicamente, mas ela falhou emocionalmente, com certeza. Ela não te dá histórias pra contar depois, ela te dá métricas. Enquanto a indústria ficar tratando jogos de videogame como algo infinito e descartável, a gente vai continuar com os consoles incríveis rodando jogos esquecíveis. E isso dói muito mais do que qualquer gráfico ruim. Se você gostou desse vídeo, assiste os outros vídeos que a gente postou no canal, que tá muito bom. E se você quer ajudar a gente com qualquer valor, doa aqui no Live Pix que tá aparecendo, QR Code na tela, ou pelo link da descrição, que vai ajudar muito a gente a continuar com esse projeto. Até o próximo vídeo e tchau!